quanto mais ele for bem fininho, então dá pra ver que as pedrinhas que isolar. Aí você já percebe que tá começando a fazer o efeito, é assim que eu quero. Então, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou apresentar para você como aplicar textura rústica ou grafiado na parede. Aqui é uma parede já pintada com tinta sem brilho. E aqui nós vamos apresentar alguns detalhes que podem ser úteis para você, principalmente se você vai aplicar pela primeira vez, como eu faço, e você vê aqui como fica, e talvez algumas sugestões sejam muito úteis para você. Acompanhe aqui no nosso canal. Então, olha só, aqui nós temos na altura de 1,5 m, a parede está dessa cor aqui, e o grafiato está amarelo. Então normalmente ele vem no pacote branco, tá aqui ó, branco. Ele vem branco. Eu não sei se existe com cores. Faz tempo que eu trabalhei com grafiato, mas a gente adiciona a bisnaga, essa aqui da Globo, adiciona um corante na cor que quer. Por que eu adiciono corante? Porque o grafiato ele fica esses buraquinhos aqui. Aí quando você aplica ele branco e vai pintar, eu vou pintar nessa cor aqui. Aí você tem que preencher o rolo com bastante tinta, para a tinta ter condições de entrar nos buraquinhos e preencher o espaço lá, senão vai ficar os risquinhos brancos. Então eu adiciono a cor para aplicar ele na cor mais ou menos que vai ter a parede, porque se ficar qualquer falhazinha, ele já está na cor, ou perto da cor, não vai ter muita falha. Então assim que está ficando. Outro detalhe que eu faço, que eu acho interessante, ó, veja que tem alguns risquinhos que está para lá, pouca coisa, e tem outros maiores que está descendo, tá vendo? Então como é que faz para ficar assim? Na aplicação daqui a pouco eu vou lhe mostrar, eu acho bonito assim. Olha só aqui na frente. Toda essa barra aqui está sendo pintada com ela. Olha lá. Alguns risquinhos maiores descendo e um ou outro pequeno vindo para a lateral. Então fica todos no mesmo sentido. Ou vertical ou horizontal. Para não ficar torto, né? Então vamos ver na aplicação como é que a gente faz. Então veja que ela vem naturalmente toda branca. Tem as pedrinhas aqui dentro, que é o que faz o charme dela, grafiado. A gente pega o pacote, eu coloco aqui todo em um recipiente para ficar mais fácil de mexer, depois retirar com a espátula e fazer a aplicação. E aqui nesse recipiente eu vou adicionar a bisnaga, o corante, para ficar na cor que a gente deseja. Aqui no pacote a gente tira ele tudo que temos, vai tirar ao máximo que for possível aqui. A textura rústica, o grafiado, ele tem uma cola, a massa, é um tipo de massa acrílica especial, bem preparada, e tem uma cola. Esse aqui também contém mofo, e aí ele vai facilitar a aplicação, a aderência, até mesmo em superfícies lisas, como essa aí que já está pintada. Então eu escorrego um pouquinho ela aqui por dentro, depois eu venho só torcendo aqui, porque torcendo aqui o próprio plástico vai empurrando ele para frente. Ele vai sair no máximo que for possível aqui. Eu inventei aqui um pedaço de cano mesmo, cano PVC, só para fazer tipo uma espátula curva, só para facilitar aqui. A gente é só que ficou. Vai agora adicionar o corante. Prontinho, então nós vamos agora para a aplicação. Então primeiro a gente vai precisar de uma espátula. Então veja só a cor que ela ficou bem amarelinha. Ficou bem amarelinha. Uma espátula, uma despenadeira de metal. Então a gente coloca aqui com a espátula uma determinada quantidade na desempenadeira e nós vamos aplicar. Cada pessoa aplica de uma maneira. Tem gente que se aplica de qualquer direção. A primeira parte a gente pode aplicar realmente em qualquer direção. Ele tem as pedrinhas, dá um certo trabalho de você puxar, porque ela vai dando essa tremedeira.
Só que é esse o objetivo. Então, quando você aplica a desempenadeira mais de quina para raspar a quantidade em excesso, vai ficar bem fininha. E aí você vai ter só a mesma alturinha das pedrinhas. Se você deixar muito grosso, na hora de você passar a desempenadeira para causar o efeito, essas pedrinhas ela vai se escorregar e vai ficar ruim. Quanto mais você deixar bem fininho, então, dá para ver que as pedrinhas quis rolar. Aí você já percebe que está começando a fazer o efeito. É assim que eu quero. Então, eu passo a primeira da mão, fininha, só para espalhar. Aqui o lugar que a gente delimitou para ser só até aqui, depois a gente vai tirar a fita. Então você vai ter um cuidado aqui para passar de um modo que não ultrapasse a fita, vou mostrar a parte de cima. Mais um pouquinho aqui. Então veja só, qualquer direção, né? Só que agora, olha só, essa primeira passada que raspou, veja que alguns risquinhos começam a aparecer. Se eu passar de qualquer lado, esses risquinhos podem ficar também, ó, de qualquer lado. Então o que é que eu quero? Eu quero fazer assim, se você desejar também. Eu quero que os risquinhos fiquem um pouquinho em horizontal e os maiores na vertical. Então agora, para essa última etapa, eu vou passar ela apenas nessa direção raspando. Veja que os risquinhos ficaram tudo na mesma direção, embaixo, tirando o excesso. Beleza, essa primeira parte está pronta, então eu faço esse pano inteiro assim. Quando eu for passar agora a desempenadeira específica para o grafiato, essa aqui é a pequena, tem a maior, ela tem uma textura diferente aqui, é um pouquinho crespa, já para quando passar nas pedrinhas lá no petrício, ela segurar ela e querer puxar. Então quando você for riscar com ela aqui, ó, ela vai caminhar nas pedrinhas, ó lá, ó, e vai causar o efeito que você quer. Os risquinhos começam a descer. Então os riscos para cá, em vertical, tá maior, um ou outro pequeno tá na horizontal. Então é esse o efeito que eu quero. Só que aqui ainda tá bem mole. Então o bom é passar ela aqui, essa desempenadeira, para causar o efeito, um pouquinho depois que ele tiver um pouco mais fixo, mais enxugado, para ele não querer puxar demais também a massa, e aí causa tipo um buracozinho. Aí depois que eu faço esse processo, passa um tempo, ele começa a enxugar mais, aí eu venho com essa mesma desempenadeira aqui já limpa, aqui não dá para fazer agora, e aí eu passo ela só para quebrar essas quininhas, porque fica umas quinas tipo ponta, eu quebro ela depois que ela estiver mais sequinha, e aí ela vai ficar igual essa aqui, ó. Então agora ele já está um pouco mais enxuto. Quando nós fazemos uma parede nova, acabou de rebocar, ela é mais fácil aderir, ela absorve mais o líquido, ela resseca um pouquinho mais rápido. Aqui, como já é parede já pintada, já tem essa tinta que é sem brilho, ela dificulta puxar a água, o líquido que tem na massa, então ela demora um pouco mais de secar, ainda está um pouco molhada. Mas quando ela já começa a enxugar um pouco, aí agora o que é que eu faço? Eu venho com a desempenadeira já mais limpa, metal. Eu não sei se dá para perceber, ó. Aqui fica, algumas pedrinhas ficam um pouco mais altas.
Isso aqui quando secar, se a pessoa encostar aqui, só pode se arranhar. Então eu passo a desempenadeira para quebrar esses cantinhos que ficam mais altos. Ele vai abaixar e aí a parede vai ficar como está esse aqui. Você pode passar a mão e não sente muito. Olha só. Prontinho, essa parede aqui depois que enxugar, fica pronta agora para a pintura. Tem um detalhe interessante aqui que eu esqueci de mencionar, eu acabei me passando disso aqui. No lugar da emenda, geralmente fica um defeito, porque esse aqui eu vacilei. Quando for passar a massa na emenda que já está seca, você tem que colocar a massa ao máximo possível fora do lugar da emenda, para não montar em cima da outra massa, porque quando monta, aí você passa a desempenadeira, as pedrinhas vai saindo e a parte de massa fina dela preenche os buracos da outra. Aí ele vai ficar meio liso aqui, como tá esse aqui, ó. Eu acabei, secou um pouquinho aqui, eu vou passar ainda mais são prego, qualquer coisa aqui que cave esses risquinhos, para ele abrir mais os poros e disfarçar. Que aí a massa cobrindo, fechando esse buraco aqui, aí vai ficar aqui liso, carrancudo aqui e aqui também, e aqui liso. Aí de longe vai ver a marca, uma parede grande, tem um efeito grande e isso fica bem feio na sua parede. Então aqui tá. Prontinho, olha aí como ficou. Outra coisa, a fita eu gosto de tirar enquanto tá mole ainda, que tá úmido ainda. Eu tiro porque se deixar secar, pode ser que a massinha que está grudada na fita e aqui, como ela tem uma certa cola, ela pode ficar bem dura e quando você puxar ela vai querer descascar daqui. Então enquanto está úmido ainda, mole, eu tiro a fita, que aí ela tá molinha, ela vai descolar certinho no risco. Veja como ficou bem alinhadinha aí, ó. O lugar da fita ficou bem alinhado. Então, muito obrigado por assistir, espero que essas dicas possam ser úteis para você. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, vai ser um prazer a gente compartilhar alguma experiência, alguma coisa que nós já aprendemos. Então até o próximo vídeo.